Contemplarei justificado a vossa face, e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo 10 de julho, estamos novamente aqui através da Rádio 87.9, a nossa FM comunitária de Ibirama, com o programa Minutos do Evangelho, programa realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Iniciando o programa de hoje, com muita alegria, mais um domingo, a gente já realizou aí a semana toda, os programas da semana aí na rádio, sempre ao meio-dia, e eu gostaria de falar, iniciando esse nosso programa de hoje, falar da oração. Afinal de contas, quando a gente quer ouvir Deus falando conosco, a gente vai na palavra dele, na Bíblia, a gente participa das celebrações, Santa Missa, celebração da palavra, ali Deus fala conosco. Mas quando a gente quer falar com ele, a gente se coloca em oração. E Jesus, ele se retirava para lugares afastados para melhor comunicar-se com o Pai. E os discípulos, percebendo isso, viram que orar era uma atitude importante e pediram a Cristo que lhes ensinasse a rezar. Ele então lhes falou do Pai Nosso. Depois da morte de Jesus, os primeiros cristãos iam todos os dias ao templo para rezar salmos, hinos e cânticos. E assim continuou a igreja, através dos séculos, pois é o Espírito Santo que a educa para a oração. Mas quando se deve rezar? Jesus responde a essa pergunta: sempre. Há momentos alegres para agradecer e períodos difíceis para pedir que Deus nos conceda forças para superá-los, sempre de acordo com a sua vontade. A oração supõe um esforço e uma luta, um combate espiritual. E os remédios para a oração são a humildade, a confiança e a perseverança. Orai sem cessar, rezar sempre que possível, pois a oração e vida cristã, elas são inseparáveis. Então nós vamos fazer uma oração agora no início do nosso programa, pedindo as forças do Espírito Santo para o nosso dia a dia. Espírito Santo, dá-me um coração grande para acolher sempre tua palavra inspiradora, aberto aos teus apelos missionários, fechado para todas as ambições passageiras, alheio para todas as competições humanas. Um coração grande, compenetrado no teu amor. Um coração forte para amar a todos, para servir e sofrer por todos. Um coração que supere todas as provações, toda desilusão, cansaço e ofensa. Um coração aberto e sereno para cumprir fielmente a vontade do Pai. Amém. E então, nada mais propício do que falarmos agora dos santos da nossa Santa Igreja Católica, que seguiram esse Espírito Santo até as últimas consequências, levando no seu coração a alegria de servir a Deus e a sua igreja. Então, os santos da semana, dia 4 de julho, foi dia de Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel, ela nasceu na Espanha no ano de 1271. Ela pertencia à família real, chegou a ser rainha. Ao enviuvar, abdicou os títulos e as riquezas e foi para o mosteiro das Clarissas, se tornando irmã religiosa. Já no dia 5 de julho foi dia de Santo Antônio Maria Zaccaria. Santo Antônio foi o pioneiro da pastoral familiar. Chamado ao sacerdócio no ano de 1528, na Itália. Ele fundou e ajudou também a fundar algumas ordens religiosas, se destacam duas. E criou o grupo de casais para leigos. Esse grupo de casais para os leigos é o precursor da atual pastoral da família, que a maioria das paróquias tem, ou deveria ter. Dia 6 de julho, dia de Santa Maria Gorete, a santa da castidade. Virgem e Marte, celebrada pela Igreja nessa data, nascida do ano de 1890. Ela morreu assassinada, com 14 facadas, ao se recusar a se deitar com um jovem perturbado que morava na mesma casa em que ela morava.
Esse jovem era perturbado, provavelmente, por Satanás. Dia 7 de julho, dia de São Vilibaldo. São Vilibaldo nasceu no século VIII, na Inglaterra, e ele era filho do rei Ricardo I. Ele foi bispo da cidade de Reichstadt, na Alemanha, né? Foi um bispo na Alemanha, mas nascido na Inglaterra. Dia 8 de julho, então, dia de Santo Eugênio III. Aqui vale ressaltar que de cada 3 papas da história da igreja, um foi declarado santo. Assim aconteceu com Santo Eugênio, que viveu no século XII. Santo Eugênio, ele foi acolhido por São Bernardo de Claraval, o patrono dos Cavaleiros Templários. E São Bernardo ajudou muito a Eugênio na busca pela santidade, depois que Santo Eugênio foi eleito Papa. No dia 9 de julho, uma data importantíssima, né, para todos nós catarinenses aí, católicos, que é dia de Santa Paulina, né, dia da Santa Madre Paulina. Madre Paulina, nascida na Itália, ela foi naturalizada brasileira no ano de 1875, quando veio para o Brasil. Em Nova Trento, ela se estabeleceu e ali ela foi da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Em 1903, ela foi eleita superiora geral da ordem e morreu no ano de 1942. Temos aí o santuário da Madre Paulina, em Nova Trento, né, onde existem provas de inúmeros milagres e graças, né, que são atribuídas a esta santa, né, Santa Paulina. E hoje, domingo, dia 10 de julho, então, dia de Santo Olavo. Santo Olavo era um rei, né, foi rei da Noruega. Ele foi batizado católico, convertido, no ano de 1014 e ajudou muito a Igreja Católica na conversão do reino da Noruega. Então, assim como muitos outros santos, né, da nossa igreja, que eram reis, né? Foram reis que governavam voltados para Deus, né, fazendo aquilo que Deus pede. Afinal de contas, todo o poder ele vem de Deus, né, ele é concedido aos homens e os homens devem governar orientados por Deus. Todos os santos da igreja, rogai por nós, porque somos pecadores. Encerramos então o nosso primeiro bloco do programa de hoje. O salmo de hoje, salmo da liturgia de hoje, humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Ficamos aí então com a música desse salmo, e depois a gente já entra com o nosso segundo bloco do programa de hoje, o Momento com Maria. O Momento com Maria de hoje, desse domingo, programa Minutos do Evangelho, nós queremos trazer mais alguns assuntos, né, relacionados à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Eu já falei em alguns outros programas, né, algumas aparições de Nossa Senhora, falei também de algumas denominações, né, que Nossa Senhora recebeu ao longo desses 2000 anos aí, né? E hoje a gente vai falar de Nossa Senhora do Caravaggio, né? É uma denominação que surgiu na Itália, né? No ano de 1432, né? E aqui no Brasil a gente tem um grande santuário de Nossa Senhora do Caravaggio que fica no Rio Grande do Sul, né? Na cidade de Farroupilha, né? Mas também aqui em Santa Catarina a gente tem muitas paróquias, capelas, né, onde a padroeira é Nossa Senhora do Caravaggio, né? Vou falar um pouquinho do porquê, né, dessa denominação que Nossa Senhora recebeu, né? A história é relatada, né, que se conta, né, então a gente vai tentar trazer um pouquinho isso a título de conhecimento, né, porque às vezes a gente tem essa devoção à Nossa Senhora do Caravaggio, mas muitas vezes não sabe por quê, né, como e por que surgiu essa denominação. Então, existia né, um município chamado Caravaggio, né, e onde é a terra desta aparição, né, é um município lá na Itália. Essa cidade, esse município, se encontrava nos limites dos estados na época, né, hoje é cidade, mas na época era estado, de Milão e Veneza. E em divisa de 3 dioceses, né,
diocese de Cremona, diocese de Milão e diocese de Bérgamo. Isso no ano de 1432, né? Então faz bastante tempo. Era uma época que foi muito acentuada, né, de divisões políticas, divisões religiosas, ódio muito grande, heresias, né, assolada por bandidos e agitada por facções, traições e crimes. Além disso, era o teatro da Segunda Guerra entre a República de Veneza e o Ducado de Milão. Passou para o poder, no caso, né, dos venezianos em 1431, o Ducado de Milão. Então, pouco antes desta aparição, em 1432, uma grande batalha entre os dois estados assustou toda a Itália. Então, pessoal, né, nesse cenário de desolação, né, no dia 26 de maio de 1432, acontece a aparição de Nossa Senhora a uma camponesa. Conta a história que a mulher de 32 anos era tida como muito piedosa e era uma mulher muito sofredora. E a causa dela ser sofredora era o marido, né? Um ex-soldado, né, conhecido por ser um mau caráter e por bater na esposa, né? Algo conhecido. Muito bem. Maltratada e humilhada, Joanete era o nome dela, colhia pasto em um prado próximo, né, e distante a 2 quilômetros da cidade, no caso do município de Caravaggio. Ela, né, com muito sofrimento, né, ela orava muito, então Joanete estava num local lá ermo e orando e pedindo ajuda de Deus por seus problemas, né? Ela avistou uma senhora que na sua descrição parecia uma rainha, mas que se mostrava cheia de bondade. Dizia-lhe que não tivesse medo e mandou que ela se ajoelhasse para receber uma grande mensagem. A senhora anunciou-se como Nossa Senhora e diz: tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e eminentes castigos da divina justiça e venho anunciar a paz. Nossa Senhora de Caravaggio pede ao povo que volte a fazer penitência, que jejue e que vá orar na igreja aos sábados, né? Em agradecimento pelos castigos afastados e pede que seja erguida uma capela. Como sinal da origem divina da aparição e das graças que ali seriam dispensadas, né, essa construção deveria ser erguida ao lado onde estavam seus pés. E nesse lugar, né, ao lado onde estavam os seus pés, brota uma fonte de água muito limpa e muito abundante. Ela existe até os dias de hoje, e nela muitos doentes recuperaram a saúde, né? Isso então, essa fonte ela brotou naquele dia, naquele momento, aos pés de Nossa Senhora, e ela está até lá, né, ainda hoje lá naquele lugar. Então a Joanete, na condição de porta-voz de Nossa Senhora, leva ao povo e aos governantes o recado que a Virgem Maria mandou. E pedindo, né, que aquele povo em guerra fizesse um acordo de paz. Ela se apresenta a Marco Seco, que era senhor de Caravaggio, ela se apresenta ao duque Filipe Maria, que era o senhor de Milão, e também ao imperador do Oriente, João VII, né, no sentido de unir a Igreja dos Gregos com o Papa de Roma. Em suas visitas, levava ânforas de água da fonte sagrada, e essa água resultava em curas extraordinárias. E aí vai acontecer a prova e a veracidade dessa aparição que Joanete afirmava ter visto, né? A água que ela levava, que era daquela fonte, era o testemunho da prova da veracidade que Maria tinha pedido. Então, tudo que Maria pediu, na verdade, através desse sinal da água que curava, foram acolhidos, né, pelos governantes. E a paz aconteceu naquele local e também dentro da própria igreja, né? Existiu lá, se alguém quiser verificar, o concílio de Basileia Ferrara de Florença, concílio da igreja, onde apaziguou muita coisa.
Até mesmo o marido dela melhorou nas suas atitudes, né? E depois disso, depois dessa paz conseguida, Joanete, né, não se fala mais muito dela, né? E a devoção à Nossa Senhora se propagou, né? E a fonte milagrosa ainda está lá, né? E dela, depois de Joanete, pouco se sabe. Permaneceu, então, a devoção à Nossa Senhora do Caravaggio, né? Que aqui no Brasil tanto a gente devota, né? Essa devoção à Nossa Senhora do Caravaggio. Inclusive aqui nas nossas proximidades a gente tem uma igreja aí que a padroeira é Nossa Senhora do Caravaggio. Façamos então nesse momento uma oração, né? Essa oração ela é direcionada a Nossa Senhora do Caravaggio, pedindo nessa oração que ela traga paz ao nosso mundo, paz à nossa paróquia, principalmente paz nos nossos lares. E se nós tivermos, né, dentro dos nossos lares pessoas como o marido de Joanete, que Nossa Senhora do Caravaggio faça essa pessoa mudar de atitude. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixaistes de socorrer e de consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem do Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir, propícia, e de me alcançar as graças que sempre vos peço. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ficamos agora com uma música de Nossa Senhora, uma música mariana, uma música de Maria. Depois continuamos com o nosso programa de hoje. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Voltamos então para o momento mais importante do nosso programa de hoje, que é o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. E eis que se levantou certo doutor da lei e lhe disse, para o tentar: Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, retornando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram e, tendo-lhe feito feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ora, aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, o qual, quando o viu, passou de largo. Igualmente um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e, quando o viu, moveu-se de compaixão e, aproximando-se, fessou-lhe as feridas, lançou nelas azeite e vinho. Pondo-o depois sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe: Tem cuidado dele. Quando gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. E a reflexão deste evangelho de hoje, eu vou trazer de 2 momentos. O primeiro
do Catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 2822. É vontade de nosso Pai que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Seu mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou, né? E, segundo o momento da reflexão, né, o Catecismo já nos diz, e ele fala para nós do mandamento, né, que resume todos os outros, né, que é nos amar um ao outro, né? E aqui eu vou trazer um rodapé da própria palavra de Deus, da própria Bíblia, né, que diz o seguinte: nosso próximo é todo homem, sem exceção de ninguém, nem mesmo os inimigos. Com esta parábola que acabamos de ouvir, Jesus inculca o dever de amarmos os inimigos, e ele nos aponta aqui, como um exemplo forte, o ser que para os judeus era o mais odiado, né, que é o samaritano. O judeu não aceitava o samaritano, ele odiava o samaritano. Mas esse samaritano, o qual ama a um judeu, porque ali o homem ferido era um judeu, e ele ama esse homem como o seu próximo, e exorta o doutor da lei, o doutor judeu, a imitar-lhe o exemplo, né? Então, o doutor da lei ali, que tenta colocar Jesus numa saia justa, acaba ele mesmo vestindo esta saia justa. Então, pensemos muito bem, não é fácil, né, amar o nosso inimigo, não é fácil amar o nosso irmão, já não é fácil amar a quem nos ama, imagina amar a quem nos odeia. Mas Jesus nos pede isso, né? E a gente vai conseguir isso sim, através de muita oração, né? Muita dedicação à palavra de Deus, né? Reflexão que nos levará ao encontro dele e também de seu reino. Fiquemos com esse pensamento para a reflexão deste domingo. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa desse domingo, Minutos do Evangelho, nós estamos com a palavra à igreja, né? E novamente estamos aí na Capela São Pedro de São Paulo, da Alberge, né? A gente já criou um laço aqui com a comunidade, né, com as lideranças aqui, principalmente com o Dorival, né, e com o Nércio, né? O pessoal aqui está colaborando com a gente aí na realização do programa, graças a Deus. E hoje, nesse domingo, a gente volta a falar com o Nércio Abeck, né, presente aqui conosco, né, para trazer mais alguns assuntos de relevância aqui para a nossa paróquia. Contigo a palavra. A gente fica agradecido dessas oportunidades, né, José, que você está dando. E é importante, como eu sempre falo, né, levar essas informações às pessoas, o que está acontecendo na nossa paróquia, em nossas comunidades, que é uma forma de as pessoas conhecer melhor a estrutura, conhecer melhor a forma, o que temos, o que está acontecendo. E eu sempre falo assim, né? As pessoas somente amam o que conhecem. Se a gente não conhece a nossa própria igreja, a gente não pode dizer que ama. Se a gente não conhece realmente Jesus Cristo, não posso dizer que ama. Então vem nem como Jesus diz a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta também a nós. Faz a pergunta a você, faz a pergunta a mim. Se eu realmente amo Jesus. Se eu realmente amo Jesus, eu devo conhecê-lo realmente também. Ah, com certeza. O Nércio, né? A gente já falou em outras vezes. Ele é o coordenador dos ministros aqui da nossa paróquia, né? E claro, o assunto hoje ele vai nortear sobre esse tema, né? Os ministros da nossa paróquia. Tu falou muito bem, Nércio. Não posso amar o que eu não conheço, né? E Jesus, ele nos chama para conhecê-lo. E nós, né, temos a obrigação de buscar conhecê-lo, né? Porque não adianta eu dizer assim, eu conheço Jesus Cristo, mas não me aprofundo na vivência do que ele ensinou. Então, e para isso, estão aí os ministros, né? Os ministros extraordinários
da Eucaristia, né, da comunhão, com essa missão de trazer o corpo santificado de Nosso Senhor para as pessoas, né, e com certeza o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Ô Nercio, a gente teve agora no início do mês, né, no final do mês de junho, acho que foi no dia 30 e no dia 1º, 2 encontros, né, que a gente teve conhecimento para ministros da nossa paróquia. No dia 30, se não me engano, foi um encontro para novos ministros, né, realizado pelo padre William. E no dia 1º, isso foi numa sexta-feira, né? Exato. Foi um encontro para uma renovação dos ministros já existentes nas comunidades. Eu tive o prazer de participar no dia 1º com o padre Satis desse encontro ali de renovação dos ministros, né? Muito bem aproveitado o tempo, porque era um tempo curto, ele conseguiu assim transmitir muita mensagem, né? Muita coisa que o ministro já sabia, né? Mas que talvez está um pouquinho adormecido. Eu queria que tu comentasse para nós aqui do programa, para nossa paróquia, para ti, qual é a tua visão dessas preparações que estão sendo feitas? Coloca assim, né, José, é muito importante essas preparações, esses encontros, porque a gente sente muitas vezes que nós, como liderança, assim, temos carência de formação. Por mais que a gente tenha, às vezes, boa vontade, nós precisamos de formação sempre buscar essa formação. Nem a gente estava no dia 1º ali na renovação dos ministros, nós estávamos em 31 ministros, né, da nossa paróquia. Então muitas vezes a gente nem sabe quantos ministros tem, ou as pessoas em geral, a comunidade não sabe, né, quantos ministros temos na nossa paróquia. Estávamos em 31, não estavam todos presentes, temos mais ainda, tá? Por um ou outro motivo, talvez não puderam estar presentes, né? Mas essa questão de formação é importantíssima porque, além de a gente recapitular ou relembrar o que é a nossa missão, também nos faz despertar novas ideias, novas formas de cativar as pessoas. Nem ontem, no dia 1º, no caso, o padre Satis colocava, né, a questão de você ir ao encontro das pessoas. De que forma levar esse Cristo às pessoas? Como eu devo agir? Como eu devo ser? E lembrando, né, muito bem, muitas vezes a gente tem um posto de ministro, muitas vezes diz assim, eu sou ministro. Não, eu sou simplesmente uma pessoa ali para servir a Cristo. Estou para servir a comunidade. Eu só sou um instrumento. Eu não posso dizer eu sou um ministro da comunhão, achando que eu tenho um posto. Não, esse posto não me pertence. Pertence à comunidade. Até porque é a comunidade que elege o ministro, na verdade, da extraordinária comunhão. Para você ser ministro, o pároco tem que colocar para a comunidade se eles aceitam, porque ele está ali para servir a comunidade, não ao contrário, a comunidade servir o ministro. Com certeza, né? Aí a gente já entra na questão que muita gente tem esse pensamento na área política, né? No caso, o político está lá eleito, acha que está lá para a comunidade servir ele, e não é, né? Ele está lá para ele servir a comunidade. E esse pensamento a gente não pode ter na igreja, de forma alguma. Você está a serviço, você é um servidor, né, de Cristo, um servidor para a comunidade. Então, assim, quando o ministro sai para levar a comunhão a uma pessoa doente, uma pessoa que não pode ir até a igreja, né, ele empresta ali, né, o próprio padre Satis falou, né, ele empresta ali os pés, né, para o Cristo, né, para o Cristo chegar a essa pessoa. Só que você, como ministro, tem que estar com o Cristo no coração, porque você não pode entregar o corpo do Senhor se ele não está no teu coração. E o padre Satis colocou isso, né? Que aquela energia que você tem de saber que está ali com o Cristo contigo, que você vai entregar aquele Cristo a uma outra pessoa, esse pensamento tu tem que ter. E esse Cristo tem que estar no teu coração, porque daí a pessoa que recebe, ela recebe o Cristo e a tua energia. Né? Então isso é muito profundo. Profundo e forte, né? Porque a gente nota, né? Você tem que transmitir essa energia, transmitir a alegria de Cristo, levar essa alegria.
até colocava, né? Aonde a gente encontra a felicidade? A gente encontra em Cristo a felicidade. Nossa única felicidade está em Cristo. O restante é resto. Eu sempre coloco assim, a partir do momento que você consegue entender que Jesus é o mais importante em nossas vidas, é a nossa alegria, aquele que não nos deixa cair, que não nos abandona, ao contrário, a gente que abandona Cristo e depois muitas vezes reclamamos. É verdade. E esse papel que tem um ministro de poder pegar e distribuir e levar a comunhão, pegar o Cristo consagrado na hóstia consagrada e levar a um doente, levar a uma pessoa, é muito importante, e ter essa alegria no coração, ter em mente que ele está sendo instrumento de Cristo para chegar a uma outra pessoa. E prosseguindo com essa temática dos encontros, né, para a formação de ministros, né, a gente falava do plano de pastoral, né, que pede, né, essa formação, principalmente para esse ano, 2022, né, o plano diocesano, ele pede essa formação, é uma formação continuada, mas ele pede para que se inicie nesse ano, né, que é a formação para ministro, a formação para catequista, formação das pastorais, né, formação do CPP, né, enfim, ela pede a formação continuada para todas as lideranças. Né, e a gente viu ali um encontro de renovação, que é um apanhado geral do tempo que a gente teve a preparação para ministro. Né, ele fez em coisa de 3 horas. Né? Então, vamos dizer assim, mas é pouco tempo. É pouco tempo. Mas quando é bem colocado, se aproveita bastante. Né? E assim, as lideranças nas comunidades, se não tem, deveriam ter, tem uma farta documentação, né? Um farto conteúdo que a diocese disponibiliza para aprofundamento pessoal. Né? Eu como ministro, eu como coordenador, eu como tesoureiro, eu como catequista, eu tenho que ter essa responsabilidade de me aprofundar pessoalmente. Né? Por exemplo, aqui eu tenho a diretório de pastoral, que a diocese fornece para as comunidades, para a paróquia. Né? E aqui tem tudo. Né? Tudo o que se relaciona ao trabalho da liderança dentro da comunidade. Né? E tem um capítulo só sobre liturgia. Sim. Né? Que fala da celebração do ministério cristão. Esse é um documento que o ministro ele tem que conhecer, né? Que a equipe de liturgia que atua na comunidade tem que conhecer. Então, assim, né, Onércio, eu ia colocar assim como uma sugestão, né? Que cada comunidade, e que isso seja colocado para as comunidades, né? Que cada comunidade pegue os seus ministros, pegue as pessoas que fazem a liturgia, e de vez em quando, pelo menos uma vez no mês, sente-se e converse sobre esse material. Não só o diretório de pastoral, mas também o plano de pastoral, né? Enfim, e outros documentos que a gente e conteúdos, né, que a gente consegue, né, através da diocese, através da secretaria paroquial, para aprofundamento. Requer o quê? Tempo, né? E a gente sempre tem esse problema. Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. O tempo, ele é de Deus. Exatamente. Né? Ele não é nosso, ele é de Deus. Nós só temos que administrar esse tempo. Exatamente. Né? É como colocasse, nós temos um material muito rico, né, na verdade. Né? Só que as pessoas, nós muitas vezes se acomodamos, achamos que não é necessário, porque eu já faço, vou continuando fazendo assim, e a gente muitas vezes não busca estudar um pouco mais. Então eu coloquei logo no início, que eu falei, se a gente não conhece a igreja que nós temos, se a gente não conhece os documentos que temos da igreja, se a gente não conhece a Bíblia Sagrada, não podemos dizer que somos cristãos realmente. Infelizmente, essa é a realidade. A gente se diz muitas vezes que somos cristãos, né? E se a gente não conhece realmente a Cristo, se a gente não busca, até foi colocado nessa renovação dos ministros, né? Que o padre Satis colocou, né? E muito bem, né? Buscar conhecer os documentos da igreja. Primeiro a Bíblia, e depois os outros documentos que a diocese dá, o que a igreja dá, o que a CNBB tem, e muitas vezes a gente não busca isso. Então, como eu posso ser um ministro, como eu posso ser uma liderança, como eu posso ser um liturgista, se eu não conheço, como eu posso ser um cantor,
E qualquer função que eu faço dentro da igreja, ou qualquer ministério, qualquer vocação que eu faço dentro do trabalho na igreja, se eu não conheço a nossa igreja. É difícil, então precisamos ter uma formação continuada. Infelizmente, a gente passou um período de pandemia, que ficou 2 anos sem formação nenhuma, muitas vezes parado, e a gente perdeu muitas coisas nesse período. E agora o trabalho é bem árduo, você tem que buscar o tempo perdido. E a gente sabe, o que passou, não volta mais. Não. Então, temos que seguir adiante, mas só que com amor renovado, com alegria no rosto estampado, no nosso coração, aquela alegria do Cristo ressuscitado, o Cristo eucarístico, e levar a mensagem desse Cristo que nos pede, que nos chama a servir. Muito bem. Nércio, quero te agradecer novamente, em nome da Paróquia Santo Berto, em nome do programa Minutos do Evangelho, por tu se colocar à disposição de vir aqui no programa e trazer esse conteúdo para as pessoas da nossa paróquia. Então, aí tuas palavras finais para nós aí encerrar, então, a nossa conversa de hoje. A gente que agradece, né, José, você também fazendo esse teu serviço aí, prestando, né, para a nossa paróquia, é muito importante. E dessa forma levar mais a palavra de Deus, levar esse Cristo ressuscitado que bate em nossas portas, que bate em nossos corações, né, que realmente chama, né. A messe é grande, os operários são poucos. Então, vamos ser operários realmente dispostos a abraçar a causa de Cristo, dispostos a levar o Evangelho a todas as pessoas. Como missão de nós batizados e crismados é ir e levar o Evangelho a todas as pessoas e todos os lugares. Beleza, então. Vamos encerrar, então, como a gente sempre fez, né? Com a nossa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Mãe do Cristo Redentor, que ela nos ilumine, né? E nos ajude nesse trabalho que é árduo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Continuamos aí com o programa Minutos do Evangelho. Todas as gerações. E voltamos então com o último bloco do nosso programa de hoje, né? A agenda aí da nossa paróquia, os avisos, comunicações, enfim, né? Os assuntos de interesse da nossa paróquia. Eu quero já, de antemão, de primeira mão, já lembrar a todos, né, do dízimo, né? Vamos fazer a nossa oferta do dízimo, vamos retirar o nosso carnê, quem ainda não o fez, carnê, calendário, sei lá, depende da comunidade, mas vamos à busca disso, né? Fazer a nossa oferta de coração à igreja, né? Para que as obras que a paróquia precisa realizar não parem, né? Por falta de condições financeiras, né? Lembro também aos coordenadores e lideranças das comunidades, né, a proposta aí do Plínio José Carvalho de preparar, né, pessoas jovens, né, interessados aí em auxiliar na parte musical das celebrações nas comunidades, né, principalmente o teclado, né. Então quem gostaria, né, de ter esse aprendizado aí com o Plínio, procure aí a Secretaria Paroquial e converse com a Ivonete lá, coloque o seu nome à disposição, né? Lembro também que batizados, né, no segundo e quarto domingo do mês sempre, né? Casamentos sempre aos sábados em 2 horários, né? 5 horas da tarde ou 20 horas da noite, daí depende da possibilidade dos noivos e da agenda também do padre, né? Quero lembrar também que esse mês de junho, né, de julho, é o mês reservado ao Puríssimo Sangue de Cristo, né? A igreja reserva essa data para isso também, né? Quero dizer que dia 16 agora de julho, né? Nós temos aí um evento na Praça da Matriz, que é uma pastelada da paróquia, né? Começa às 8h30 da manhã, se estende durante todo o dia e termina às 19 horas com um bingo, né? Também ali no salão da Igreja Matriz Santo Berto, né? Um evento da paróquia, não é um evento exclusivo da Matriz, mas sim de todas as comunidades da paróquia. E também nesse dia, às 2 horas da tarde, teremos um encontro bíblico, né, realizado pelo Padre Satis, né, e também na Igreja Matriz, né. Então, quem tiver interesse, né, pode chegar lá
e participar desse encontro bíblico, né? E principalmente catequistas, catequizandos e pais, né? Para esse dia ali, realizar esse encontro. Lembro também que hoje, né, já está acontecendo na Capela São Pedro de São Paulo, né, a tradicional festa do padroeiro, né? Já começou na parte da manhã, teve a missa às 10h30, né? E agora à tarde, a partir das 2h30, verá ali a tarde dançante gratuita, né? Com a banda chamativa. Né, e às 19 horas, sorteio da rifa da festa, né? Então tá aí também o convite, né? Quem puder se fazer presente lá para auxiliar, né? É muito importante isso também. Vamos lá, então, a agenda da paróquia, né? Começamos já por dia 13, né? Dia 13, quarta-feira, 19h30, celebração da Santa Missa, na Igreja Matriz, missa novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, dia 14 de julho, haverá missa da Pastoral do Idoso, às 3h da tarde, também na Igreja Matriz. Né? Então, dia 14, missa da Pastoral do Idoso. Na sexta-feira, dia 15, teremos celebração da Santa Missa Mensal, às 19 horas, na Capela São Rafael, do Rafael Baixo. Né? Na sexta-feira, 19 horas, dia 15. Então, Capela São Rafael, Rafael Baixo. No sábado, dia 16, então, né, missa na Capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Ponto Chique, às 19 horas. Né, 19 horas. Também 19 horas, missa na Capela São Pedro de São Paulo, de Dalberge. Né, isso no dia 16, né, sábado. Né. Já falei da pastelada, que terá na praça também nesse dia, né, e também já falei do encontro bíblico, né, também nesse dia, na Matriz. No domingo, dia 17, né, 8 horas da manhã, celebração da missa mensal na Capela Nossa Senhora de Lourdes, Ribeirão Areado. 8h30 da manhã, missa na Matriz Santo Huberto. 10 horas da manhã, missa na Capela São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. Isso no domingo, 10 horas da manhã. 10h30 da manhã, celebração da Santa Missa na Capela Bom Jesus, bairro Bela Vista e bairro Progresso. E no domingo ainda, 19 horas, celebração da missa novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na Igreja Matriz Santo Huberto, então, 19 horas no domingo. Lembro também, né, todo domingo, meio-dia, temos aí, aqui na Rádio 87.9, o nosso programa, o programa da Paróquia Santo Huberto, da Pastoral da Comunicação, né, o programa Minutos do Evangelho. Esse programa também, todo dia, né, de segunda a sexta, na Rádio 87.9, ao meio-dia. Lembro também que a rádio está disponível na internet, né? Basta acessar ali o www.radiocomunitariaibirama.com.br, você poderá acompanhar a programação da rádio e o nosso programa, né, ao meio-dia, através da internet, né? Em qualquer lugar que você estiver, desde que você tenha internet, né, disponível. Falando em internet, quero também deixar aqui registrado que a Pastoral Comunitária, né, está ali também coordenando a página da paróquia no Facebook, né, Paróquia Santo Huberto, e também no Instagram, né, Paróquia Santo Huberto. Então, quem quiser seguir essas páginas aí, fique à vontade, né? Ali a gente está sempre divulgando essa agenda da paróquia, a agenda semanal da paróquia, né? Tem toda semana vai estar lá a agenda. A gente também coloca avisos, né, documentação necessária para batizado, casamento, horário da secretaria paroquial, horário para quem quiser se confessar, né? Então vai estar tudo ali, né? Além também de divulgar aí, eventos e assuntos relacionados à diocese, né? Enfim, a igreja como um todo, né? Desde o Vaticano até a nossa diocese, tudo a gente está sempre divulgando ali alguma coisa, né? Então fiquem à vontade para nos seguir, né? Seguir a página da paróquia nas redes sociais, aí, Instagram, Facebook. Encerramos então o nosso programa de hoje, né? Vamos pedir, através de uma oração, né, para que Deus esteja sempre presente conosco, pela vida. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela minha saúde e pelo dom da minha existência. Entrego-me inteiramente a ti. Dá-me força e renovado ânimo, paciência com aqueles que cruzam meu caminho,
Conforta-me com a tua palavra, reanima-me com a tua graça, quando abatido e cansado estiver. Permanece ao meu lado em todos os momentos, nas dificuldades, sofrimentos e contrariedades. Concede-me coragem e disposição. Pai sempre protetor, restaura com teu poder minha vida e derrama teu consolo, força e auxílio. Nas tuas mãos entrego o meu viver. Amém. E que Deus esteja sempre junto conosco, né, com a nossa família, né, nos nossos momentos da vida aí. Que essa semana seja uma semana frutífica na graça do Senhor. E vamos pedir a sua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A todos, né, um bom domingo, né, e fiquem aí com a nossa música final do programa de hoje. Um abraço a todos.